Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RC Pod, o podcast mais completo do universo da odontologia. E hoje, o nosso entrevistado, ele é um super especialista na área da harmonização orofacial. Ele é um professor humano, competente, fascinante, Dr. Gabriel Soares. Olá, amigo, que isso? Sem jeito, assim. Super competente é você, cara. Olha, ele tá até sem graça um pouquinho. Essa apresentação. Meu amigo, mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? É uma honra ter você aqui conosco. Tenho certeza que vai ser um podcast, assim, de muito aprendizado para todo mundo, para mim, porque você é um cara extremamente competente. Obrigado, amigo. O Gabriel, ele é especialista em harmonização orofacial, ele é especialista em implantodontia e ele faz parte do primeiro mestrado de harmonização orofacial do Brasil, na São Leopoldo Mandic. Então ele já está concluindo o mestrado em harmonização orofacial. Gabriel, eu sei um pouquinho da sua história de vida, mas eu queria que você compartilhasse com todo mundo em relação à sua infância, à sua adolescência, de onde você é. Não, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Caçapava. Tem uns 80 mil habitantes, mais ou menos. Uma família grande, de pais separados. Então, eu fui criado pela família do meu pai, né? No interior. E a gente teve eu tive uma infância feliz. Não foi uma infância com tudo que eu podia, que eu queria, né? Mas foi uma infância com tudo que a minha família pôde me dar. Fui criado pela minha avó e pelo meu pai. E na minha adolescência, foi uma adolescência, eu acredito que uma adolescência normal, assim, cheio de problema, dificuldade na escola. Nunca fui um aluno nota 10, eu sempre precisei, assim, estudar bastante para conseguir atingir as notas e tudo mais. Mas é isso, uma cidade pequena do interior e para mim estar aqui em Manaus, que é uma capital, por mais que muitas pessoas daqui vislumbrem São Paulo, né, para mim foi muito difícil, porque Manaus é uma cidade completamente diferente, o ciclo, assim, como gira a cidade, né, tudo muito rápido, muito agitado, e cidade do interior as pessoas fazem tudo mais devagar, é tudo mais tranquilo, assim. Interior é muito bom na nossa infância, demais. Né, meu amigo? É muita coisa diferente da cidade grande, né? Demais, não, tá doido. Meu amigo, eu queria saber como que a odontologia, ela chegou na sua vida. Antes de odontologia, você teve outra profissão? Como que ela chegou na sua vida? Então, por vir dessa família mais humilde, né, a gente não tinha muita perspectiva de futuro para a profissão, assim. Então, eu não tinha nenhum exemplo dentro de casa que tivesse feito uma graduação, que tivesse um super cargo, alguma coisa do tipo, né? Então, a nossa perspectiva era fazer 18 anos, terminar o ensino médio, de repente fazer um curso técnico e trabalhar em indústria, né? A parte do Vale do Paraíba, ela tem muita indústria automobilística, enfim. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu tive contato com outras pessoas já no último ano, e eu tive contato com uma professora de biologia que eu era apaixonado, era a única matéria que eu era assim apaixonado. E como eu não tinha essa perspectiva de futuro, de profissão, eu pensei assim, caramba, eu adoro essa professora, adoro a aula dela, eu vou fazer biologia. E aí prestei vestibular para biologia e fui fazer biologia. Então eu estudava à noite e trabalhava no shopping, numa loja do shopping, pela parte da tarde, pela manhã, né? Só que fazendo biologia, eu entendi que assim, eu gostava muito de estudar biologia, mas eu não me via trabalhando, dando aula. E isso é muito bizarro, porque assim, eu não me imaginava professor. E aí eu fiquei assim, infelizmente no Brasil, a gente sabe que a carreira de pesquisador para biólogo é difícil. Na verdade, a carreira de pesquisador, no geral, é bem difícil. Então, isso foi me desanimando, porque eu de novo, não via perspectiva de futuro, assim. E aí eu tranquei a faculdade mas durante a faculdade de biologia, eu tive contato com pessoas que faziam odontologia. Só que era completamente fora da minha realidade, né? A gente sabe que durante muito tempo a odontologia foi um curso de elite, então ou você tinha grana para fazer a faculdade ou você não tinha. Materiais caros, fora a mensalidade e tudo. Mas eu não sei como
assim, eu tenho muita fé, então eu acho que é muito Deus mesmo, assim. Eu sabia que eu queria fazer, porque eu sabia onde eu queria chegar, mesmo que não sabendo direito qual a profissão que ia me levar lá. Eu sabia o que eu queria pro meu futuro, né? E aí eu fiz o vestibular, passei no vestibular de odontologia, né? E aí eu fiquei assim, e agora, né? Como que eu vou pagar a faculdade? E aí fiz o FIES. Fiz o FIES 100%. Consegui o FIES, que é um outro trabalho difícil, porque é muita coisa. Mas aí ficou, e agora? Como que eu vou pagar os materiais? Porque era muita coisa, né? E aí eu tinha trabalhado durante um tempo, ainda na adolescência, como cabeleireiro. E aí eu fiz alguns cursos para me atualizar. E durante a faculdade, eu trabalhava como cabeleireiro para conseguir ter grana para pagar material, para Xerox, para tomar uma cerveja, para alguma coisa, né? E fora isso, eu acho que isso foi a primeira permuta que eu fiz na vida, assim, ó, não tinha nem esse lance do Instagram, isso lá em 2012. Eu fui até as dentais e conversei, eu falei assim, a minha turma é grande, eram 120 alunos, o que eu preciso fazer para eu ganhar a minha lista de material? Como que eu posso ajudar? Como que a gente pode fazer isso? E eles falaram assim, ó, se você vender para pelo menos 50% da sua sala, você ganha a sua lista. E aí, durante os 4 anos de faculdade, eu não paguei material. Eu vim, assim, a minha sala comprou isso também, todo mundo comprava nessa dental, então eu não gastei com material durante os 4 anos de faculdade. Não foi muito fácil, porque, assim, era uma realidade diferente para mim estar ali, no meio de muita gente elitizada, no meio enfim, o pessoal tinha carro, saía, tinha grana para almoçar. Meu curso era integral. Então, o tempo que eu não estava na faculdade, eu estava tentando fazer cabelo em algum lugar, ia na casa das pessoas, algumas amigas iam em casa. Então, a odontologia, eu a escolhi mesmo, assim, não foi aquela coisa de a odontologia me escolheu. Eu nunca sonhei em ser dentista. Aconteceu, sabe? Eu convivendo com pessoas e vendo a realidade da odontologia, eu queria uma vida melhor para mim. Eu queria sair do padrão que a minha família estava seguindo, eu queria alguma coisa a mais, assim. E eu imaginava que eu fosse conseguir com a odontologia. E graças a Deus, a odontologia me transformou. História de vida linda, né, Gabriel? E eu falo que quando a gente quer, a gente chega, né? Então, você em um curso integral, odonto é um curso difícil, né? Você tinha aula o dia todo e ainda trabalhava e ainda tinha que conseguir algum tempo para se dedicar aos estudos. Sim. Porque também é um curso difícil. É. E assim, e durante a faculdade, quais eram as disciplinas que você gostava? Eu sei que primeiro você fez especialização em implantodontia. Como que isso aconteceu? Olha, demorou para ter uma disciplina que eu gostasse dentro da odontologia, da área da odontologia, né? Eu gostava muito das bases, porque como eu já tinha feito biologia, então assim, eu gostava de imuno, de micro, de patologia bucal. Só que quando entrou pediatria na grade, eu fiquei doido, assim, fiquei fascinado. Eu amava estudar. A teoria de pediatria é muito legal, porque é tudo muito diferente, né? Tem muita coisa. Então, as matérias que eu mais gostava durante o curso eram pediatria e periodontia, que eram as matérias que tinham uma teoria muito legal, assim. A teoria de periodontia é muito boa também. Na prática clínica, eu já tive mais facilidade com cirurgia. Mesmo não gostando muito da teoria, porque era muita coisa, né? Você tem anestesiologia, você tem instrumental, você tem muita coisa dentro da cirurgia. Mas a prática me chamou, assim, me despertou, eu gostava muito. Mas o meu TCC, inclusive, foi sobre pediatria, então eu imaginei que eu fosse seguir essa linha quando terminasse a faculdade, que eu fosse para pediatria, mas aconteceu. Aí como que foi para você vir para Manaus? Você estava em Taubaté, você fez a Unital, né? Você Isso. estudou na Unital, que é a Universidade de Taubaté. E como que foi para você chegar aí em Manaus? Então, aí foi mais um desafio, né? Tava no último ano de faculdade. Eu tinha conseguido até lá, então, pagar os materiais, enfim, bancar essa faculdade toda. Mas quando terminasse a faculdade, eu ia ter que ter pra onde ir, né? Então, ou ia voltar para Caçapava, pro interior, morar com a minha família, ou trabalhar em São Paulo, enfim, eu precisava arrumar um lugar para trabalhar. E aí, naquela época, o Facebook ele tava muito em alta, assim, as pessoas faziam muito no Facebook, o Instagram não era tão como hoje, né? E aí tinha uma página chamada Dentistas do Brasil, no Facebook, que eles sempre publicavam vagas de emprego. E aí eu achei um contato oferecendo uma vaga de emprego para São Luís do Maranhão. Mandei uma mensagem e assim, eu queria muito ir embora.
Muito. Porque eu sempre fui muito apegado com a minha família, com a minha avó, principalmente. E eu queria ter essa experiência, porque na minha cabeça eu ia sair, ter essa experiência e voltar pra minha cidade. Porque eu nunca pensei em não morar em Caçapava. E aí entrei em contato com esse cara no Facebook, tinha essa vaga pra São Luís do Maranhão, falei, quero ir. Isso era dezembro, eu não tinha nem colado grau ainda. E aí ele falou, não, tudo bem. Só que a minha colação demorou a sair. A data da minha colação foi dia 21 de janeiro do ano seguinte, né? Demorou a sair, eu conversando com ele, aí comentei com meu pai ficou com o pé atrás. Ele falou, Gabriel, será que isso não é golpe? Como assim? Pede o CNPJ da empresa, pede não sei o quê. E eu fui perguntando isso pro cara, ele começou a ficar meio chateado, assim, meio que, não, você não quer vir, você não precisa vir, não tô te obrigando, sabe? Meio que me cortou. Enfim, deu uma desistida, assim, durante um tempo, umas 2 semanas no máximo. Aí marcaram a data da colação e mandei mensagem pra ele de novo. Porque eu não queria, eu tava vendo que o pessoal que formou antes de mim tava tendo dificuldade pra encontrar emprego em São Paulo, tava difícil. Mandei mensagem pra ele de novo e falei assim, não tem mais a vaga de São Luís do Maranhão. Aí eu falei assim, pra onde você tem? Né? Porque eu queria ir embora, eu precisava desse emprego. Sim, sim. E aí ele falou assim, eu só tenho pra Manaus. E aí, quando ele falou isso, eu não sei o que veio na minha cabeça. Eu só falei assim, eu quero, eu vou. Daí eu tenho 2 vagas. Na hora eu peguei essa mensagem e encaminhei no grupo da minha turma, que já tinha WhatsApp, né? E aí, a Larissa, uma menina que, assim, era da minha sala, foi os 4 anos, a gente não tinha muito contato dentro da sala, ela comprou a ideia também. Ela me mandou uma mensagem no particular e falou assim, vamos? Eu falei assim, vamos. Ela tinha algum conhecido da família que morava aqui, mas eu não tinha noção do que era Manaus. Na minha cabeça, Manaus era índio, tribo, mato, jacaré. Era essa a minha visão. E eu acho que é a visão de muita gente que não conhece Manaus. Sim. E aí, quando eu falei esse sim, e ele falou assim, mas eu preciso de uma certeza hoje, falei sim, comprei passagem, comecei a vender tudo do apartamento que eu alugava. Durante uma semana, mais ou menos, eu tava dormindo no colchão no chão, porque eu tinha vendido cama, guarda-roupa, tudo. Comprei a passagem, que eu lembro exatamente do valor da passagem, que foi R$349. Hoje eu olho os preços da passagem pra cá, eu tenho vontade de chorar. E, cara, vim. Mas naquela época, R$349 era muito dinheiro, Era muito né? dinheiro também, né? Aí daí viemos eu e a Larissa, e aí a gente foi trabalhar numa clínica popular no Manoa, Zona Norte, né? Nós trabalhávamos lá, morávamos lá e vivíamos lá, porque a gente não tinha vida social. Então, durante 9 meses, eu trabalhei numa clínica popular aqui no Manoa, né? Lá no Manoa. E aí, eu dormia em cima da clínica e trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite embaixo da clínica, de segunda a sábado. História linda, assim. Do interior, a gente tem uma história parecida. Você sabe, eu também sou do interior, de uma cidade bem pequena. E tinha o mesmo pensamento que você. Achava que Manaus era só mato, bicho. E isso que mais me encantava ainda no Amazonas. Eu acho que antes de chegar no Amazonas, eu já sabia que eu queria morar aqui. Porque sempre fui apaixonado por mato, por bicho. Então tudo isso já me encantava. E foi dessa forma. Quando eu cheguei, que o avião pousou, eu tinha certeza que aqui era o meu lugar, assim, é uma coisa de Deus mesmo, sabe? Gabriel, e como que a Hoff, ela chegou na sua vida? Todos nós sabemos que o Dr. Gabriel, ele é extremamente competente dentro da harmonização orofacial, tem uma mão, assim, de fadas mesmo. E como que essa Hoff, ela chegou na sua vida? Amigo, trabalhando lá na Pop e tendo essa rotina durante 9 meses, começou a ser muito exaustivo, né? A gente acaba que não... Assim, eu já tava morando num lugar diferente de você. Quando eu cheguei em Manaus, eu não tive essa percepção de aqui é o meu lugar. Eu queria muito ir embora. Foi um choque, mas porque eu cheguei direto pra Zona Norte, eu não tinha o conhecimento de todo o resto, porque a gente não tinha tempo de conhecer a cidade. Então, isso eu comecei a ter um burnout, assim. E aí eu comecei a ficar muito mal, pensando em ir embora o tempo todo. E aí, bem nessa data, assim, meados de 2017, começou a ter muitos cursos aqui em Manaus de harmonização. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer. Eu juntava esse dinheiro, porque na minha cabeça ainda a ideia era trabalhar aqui, juntar dinheiro e voltar pro interior, né? E aí eu falei assim, vou pegar esse dinheiro que eu tô guardando e eu vou fazer um curso. Aí eu fiquei pensando, será, meu Deus? Porque era R$2.000 na época esse curso. Eu falei assim, pô, R$2.000, eu tô juntando esse dinheiro tem um tempão já, porque, né? E aí eu falei assim, não, eu vou fazer esse curso. E aí, mesmo que eu não goste,
Enfim, vou tentar. Aí peguei esse dinheiro, paguei esse primeiro curso de toxina botulínica e preenchimento e fiz. E eu lembro que foi assim, eu não sabia o que tremia mais, se era minha mão ou minha perna, porque é uma coisa completamente fora da nossa vivência, assim. Eu tava acostumado a fazer restauração, canal, enfim. Mas, cara, quando eu terminei aquele primeiro curso, foram 2 dias de curso, eu falei assim, meu Deus, isso é muito doido. Assim, como que chegou nisso, assim, sabe? E eu fiquei apaixonado. E aí, passado, assim, uns 2 meses, eu fiz um outro curso que foi de bichectomia, e aí eu fiquei encantado, porque a cirurgia era o que eu tava me amarrando em fazer. E aí eu comecei a fazer, e aí, a partir disso, me deu força para sair da pop. Então, a Hoff, ela chegou bem nesse comecinho, em 2017, onde a gente estava começando mesmo a harmonização, e ela me deu esse impulso, esse pontapé que eu estava precisando para sair da clínica popular, para sair de trabalhar para as pessoas, e eu comecei a alugar o meu espaço para fazer harmonização nos pacientes. Então, com certeza, foi a área que mudou sua vida, né? E eu sempre falo que ela continua sendo uma área extremamente promissora até hoje.